Só me confirmem se vocês estão vendo aí, à esquerda, uma janela do Excel, e à direita, aquela tabela que foi proposta na atividade da semana passada e na atividade da semana retrasada, né, que eu acabei usando o mesmo problema. Lá no início a gente calculou a média e depois, na semana passada, eu pedi que vocês calculassem a variância e o desvio padrão. Vocês estão vendo isso? Sim, professor. Sim? Tá bem. Bom dia, Beatriz. Então, primeiro, tá? Então eu digo de novo, tá? Para quem não tem familiaridade com o Excel, me pergunte, tá? Porque na medida que eu for falando, assim, eu vou evoluindo na ideia aqui do Excel. Então, para quem nunca experimentou usar o Excel, pode ser mais confuso. Mas o Excel, ele é uma grande tabela, tá? A gente transita aqui num documento do Excel pelas suas células. E cada célula tem um endereço em que, primeiro, nos diz a que coluna que nós estamos e depois a que linha, né? Então, por exemplo, aqui eu estou na coluna A e na linha 1. Então, eu estou na célula A1. A primeira coisa que eu vou fazer é passar para o Excel essa minha tabela de frequência ali das alturas, tá? Então, esse 1,51 até 1,58, eu vou colocar aqui 1,51 até 1,58. Claro que eu poderia ir digitando aqui embaixo 1,59, 1,67, 1,75, mas eu quero que o Excel faça isso para mim. Pensando assim, puxa, se fosse muito mais intervalos, né? Eu não vou ficar digitando um por um. Então, do 1,51 até 1,59, a gente teve um acréscimo de 8 centímetros. Então, eu vou dizer para o Excel assim, aqui na célula de baixo, eu coloco um igual, porque aí ele entende que ele vai ter que fazer uma conta. Abro um parênteses, e aí eu digito assim, ó, A1, que é aquela minha célula que está acima, mais 8. Aí fecho o parênteses, dou Enter. Ele já fez o cálculo para mim. A grande coisa esse cálculo, né? Mas o legal é que eu posso copiar, vou dar um Ctrl C aqui, e colar em quantas células mais eu quero que ele faça isso. Nesse exemplo aqui, só mais 3, né? Mas poderia ser mais 100, mais 200, mais 1000. Então eu boto agora Ctrl V, ele copiou a mesma fórmula que eu digitei, só que ele vai fazendo sempre para a célula que está acima, né? Então ele pegou 159, somou 9, somou 8, né? 167, somou 8 e assim fez. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para o outro lado. Eu não preciso digitar de novo, basta eu copiar essa fórmula, dei um Ctrl C aqui, e colar nessas células aqui. Então, eu já tenho, né, aquela mesma ideia ali dos intervalos, só que agora está digitado aqui no Excel. Por quê? Eu quero calcular agora os intervalos médios aqui. Porque eu vou precisar, né, para calcular a média, que eu vou calcular de novo a média, tá? Para calcular a média, eu preciso desse intervalo médio, a altura média desse intervalo. Entre o 151 e o 158, eu quero saber qual é a altura que está bem aqui, bem no meio aqui, entre o 151 e o 158, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Até foi sugerido na outra aula, né? Dá para fazer a média entre essa medida, viram que eu coloquei ali, né? Igual, abrir parênteses. Agora, em vez de digitar A1, eu só cliquei em cima ali da célula 1, ele já copia. Mais essa aqui, que é a B1,
fecha parênteses e divide por 2. Estou calculando a média. Bom, ele já fez isso para mim, então eu vou dar um Ctrl C, vou copiar e vou colar nessas de baixo. Aí ele repete esse comando para todas. Então eu já tenho aqui as alturas médias de cada um dos intervalos. Tá bem? Nessa coluna D, eu vou colocar as frequências, ou seja, tem 5 pessoas que estão nesse intervalo, tem 18 pessoas que estão nesse, 42 nesse, 27 nesse e 8 nesse. Também aqui, nós vamos precisar de quantas pessoas, né, participaram desse levantamento. A gente já sabe aqui que é 100, mas eu vou pedir para o Excel contar, ver se tem 100 pessoas aqui mesmo. Vou dizer para ele assim, igual, faz uma soma para mim, que começa aqui na minha D1 e vai até, eu uso 2 pontos. O D5. Somou e deu 100. Tá certinho, então. Bom dia, Vinícius. Tá bem? Bom, para calcular a média, deixa eu lembrar aqui para vocês, a média aritmética. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar todas essas... Vamos botar aqui o símbolo somatório. Todas essas alturas médias, né, que eu estou chamando de xi, o i começa do 1 e vai até o n, e divido por n. Isso é a média. Deixa eu escrever direito aqui, ó. O sinal de igual, ele sempre, quer dizer, o sinal de fração, ele sempre tem que estar bem no meio do sinal de igual, tá? Tenham esse cuidado aí, em nome da elegância matemática. Então, o que eu vou ter que fazer na prática, né? Eu vou ter que pegar essa altura de 154,5 e escrever, somar, na verdade, 5 parcelas. Claro que a gente faz isso utilizando a multiplicação, porque a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, o que a gente vai fazer aqui é 5 vezes o 154,5 mais 18 vezes o 162,5 mais, e assim segue, tá? Só que eu não vou fazer esse cálculo na mão, eu quero que o Excel faça isso para mim. Então eu vou aqui na minha próxima planilha e eu vou pedir que ele faça primeiro a multiplicação. Igual, eu quero que ele multiplique aqui a minha frequência absoluta pelo valor médio. Tá? Ele está fazendo esse cálculo aqui. Esse vezes esse. Deixa ele de novo. Quando vocês quiserem mexer, editar o que está escrito na célula, vocês vão clicar na célula e vão aqui nessa linha de cima, aqui que a gente consegue mexer. Então, mas eu quero que ele faça isso mesmo. É o D1 vezes o C1. Eu vou copiar e colar. Bem, para fazer a média, eu vou precisar desse somatório. Então, basta eu copiar aqui o que eu fiz aqui do lado. Ele vai somar tudo que está ali em cima. Já temos o que é necessário para calcular a média. Ou seja, média aritmética é igual, abre parênteses, esse somatório, que é o somatório
que está aqui no numerador, né? Então, esse somatório dividido pelo total de pessoas que foram medidas ali, que a gente fez a medição da altura. 171,7. Essa é a média aritmética. Tá bem? Agora nós vamos para a variância. Vou lembrar aqui para vocês do cálculo da variância. A variância também é um somatório. A gente vai pegar todas as medidas, começando de 1 e indo até n. Só que a gente vai fazer cada uma dessas medidas menos a média e elevar ao quadrado de cada uma delas e dividir por n. Então, o que eu vou precisar agora é fazer cada uma dessas medidas menos a média. Que eu vou precisar disso. Então, eu vou fazer nessa coluna aqui. Igual, abre o parênteses, essa medida, menos a média, está aqui. Por enquanto é só isso. Depois é que eu vou elevar ao quadrado, tá? Primeiro eu vou pedir, claro que dá para fazer tudo junto, mas eu quero fazer separado. Depois eu elevo ao quadrado esse resultado. Então aqui, pronto. Eu vou pedir que ele, vou copiar, né, e pedir que ele faça as outras. Vejam o que aconteceu aqui, e nisso a gente tem que ter cuidado. Na primeira, ele está fazendo C1 menos a D8, tá certo? Só que aqui na segunda, ele está fazendo C2, que está certo, é esse valor, menos D9. D9 é essa. Vejam que ele está fazendo menos uma célula que não tem nada ali. Ele desceu essa célula aqui. O Excel, ele tem muita mecânica, né? Então, ele acha que tem que ir descendo, como vai descendo a linha ali da tabela, ele acha que tem que ir descendo aqui também. Eu não quero que esse segundo termo dessa diferença que mude, eu quero que fique sempre o D9. Então, eu vou aqui na minha fórmula, e entre o D e o 8, basta que eu coloque aquele símbolo de dinheiro e dê Enter, ele faz o mesmo cálculo, só que ele não vai mais mudar essa célula. Essa célula fica fixa. Então eu copio aqui e colo lá embaixo de novo para substituir aquelas que estavam ali anteriormente. Agora sim, ó. Vejam que aqui é o C2 menos o D8, C3 menos o D8, C4 menos o D8 e C5 menos o D8. Tá bem? Agora eu tenho que elevar ao quadrado esse resultado. Então, é igual... Claro, a gente tem que entender como é que o Excel entende o elevar ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui, eu quero esse valor, elevar ao quadrado, uso aquele acento circunflexo e coloco 2. Levou ao quadrado. Copio e colo. Tudo bem até aí? De boa. Agora, isso é importante, foi até uma dúvida que alguns de vocês tiveram, né? Para a gente fazer o somatório, não basta a gente somar esses resultados que a gente obteve. A gente tem que entender
que esse 17,2 ao quadrado, ele vai aparecer 5 vezes. Porque tem 5 pessoas que estão nesse grupo. Então, eu tenho que multiplicar todos esses resultados que eu obtive aqui pela sua respectiva frequência. Assim como a gente fez ali no cálculo da média. Então, vou criar aqui nessa coluna, eu quero fazer... Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir enxergar mais. Espera aí. Sim. Então, nessa coluna eu vou fazer igual, eu quero a frequência vezes o resultado que deu, que já é aquela diferença entre a altura média e a média aritmética elevado ao quadrado. É isso. Então, vou copiar e colar. E agora eu preciso desse somatório. Esse somatório já é tudo que está aqui no numerador do cálculo da minha variância. Aquela soma ali já está me dando todo esse resultado. Então, vou colocar aqui e pedir que ele faça a soma. Eu vou até copiar, né, aquela que eu já tinha feito. Então, agora nós podemos calcular a variância simplesmente fazendo igual essa soma dividido por n, né, que é 100. R$ 60,64. E o desvio padrão, basta fazer a raiz quadrada desse valor. Como é que a gente pode fazer a raiz quadrada aqui no Excel? No Excel ele tem um comando, ele tem várias fórmulas prontas, assim, ó, quando a gente começa a digitar aqui igual a alguma coisa, ele já nos apresenta ali várias possibilidades. E tem essa raiz, ou seja, ele vai calcular a raiz quadrada do valor que eu quero. O Excel é uma grande calculadora, né? Então, raiz, abrir parênteses, digitei ali o D9, que é a variância, ele vai calcular para mim essa raiz. O desvio padrão já me diz que as alturas dessas 100 pessoas fogem do valor da altura média 7,79 centímetros. Então, a gente tem um retrato da altura dessas pessoas, que é a altura média, que é 1,71,7, mas a gente tem que esperar que tenham variações, ou seja, tem pessoas que estão um pouco acima de 1,71, um pouco abaixo de 1,71. O quanto? 7,79 centímetros. Depois eu vou colocar lá no Moodle para vocês essa planilha que eu fiz já com... Eu vou colocar as fórmulas que eu utilizei ali para vocês darem uma estudada, assim, e ver qual foi o que eu utilizei, né, em cada uma das colunas. Eu coloco na... Desculpa. Eu coloco ali na primeira linha, eu coloco a fórmula que eu utilizei em cada um, quando utilizei, né, alguma fórmula para fazer esses cálculos. Eu espero que vocês tenham acertado a atividade, a variância e o desvio padrão, deu certo? Ah, o meu aparentemente foi isso aí. Deu certo, eu acho. Uhum. Ah, legal, então. Então tá, a gente vai ter um recesso, né, agora de 2 semanas, se não me engano. Então, e aí quando a gente voltar, a gente já vai entrar num conteúdo novo. Esses próximos 2 bimestres, eles já têm a ver com aqueles bimestres que a gente fez
a PNP. Então, eu acredito que muitos de vocês já vão ter aproveitado essa parte, né? Aí eu preciso ainda ver como é que a gente vai registrar isso direitinho, mas claro que muitos de vocês vão ter a oportunidade de nem participar mais das aulas. Mas claro, fiquem à vontade, se quiserem participar igual, será um prazer aí continuar tendo vocês, né, nas aulas, porque claro, a gente sempre vai aprendendo algo mais. Então, e tenham uma boa semana de descanso aí. Eu acho que eu nem vou colocar avaliação, tá, nessa semana, porque já entra no período de férias de vocês. Então, eu fico sem avaliação nessa semana. A avaliação desse bimestre a gente deixa com essas que foram aí. Acho que foram 2 avaliações só, né? Agora, de estatística. 3 avaliações, né? Então, fica para esse bimestre essas 3 avaliações. Sim, a gente faz uma recuperação, mas aí eu vou ter que deixar para a volta, tá? Aí a gente já começa no outro bimestre, aí a gente faz uma recuperação. Eu proponho ali uma atividade como sendo a avaliação desse bimestre, tá bem? Obrigado, então, pela participação de vocês. Tenham uma ótima quinta-feira, continuem se cuidando e qualquer coisa aí, entrem em contato, tá bem? Valeu, Sor. Bom recesso aí, boa semana. Obrigado, Obrigada Murilo. pela aula, Valeu. bom sucesso. Obrigado. Oi, professor, bom dia. Valeu. Professor, Oi? ontem eu fiz a atividade, só que eu tive um problema no meu celular, eu não consegui tirar foto pra te mandar. Tudo bem se eu mandar hoje? Sim, manda hoje, não tem problema. Uau. Aí, só, Lucas, se depois que sair as notas ali, se não aparecer a tua, tu me lembra, porque quando eu recebo fora do Moodle, fica na minha caixa de mensagem, né? E eu acabo esquecendo ali de corrigir. Aí tu me lembra, se tu vê que não saiu a tua nota, tu me diz, professor, eu lhe enviei por e-mail e não foi corrigido, aí eu faço a correção, tá? Não tem Beleza, problema. beleza. Tá, Obrigadão, senhor. Valeu. falou. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.